depender de 9 meses para ter forma. Imagine o dono da vida preso a um cordão umbilical para sobreviver. Está ele lá. Esse é um dos processos dramáticos da humilhação. De verbo, célula. De célula, molécula. De molécula, massa informe. E dentro de um útero. Aleluia. 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 Que o processo da gravidez foi normal. Ela passou por todo o ciclo da gravidez. Desde o enjoo, a queda de pressão arterial, a estourar a bolsa, o rompimento e o sangue jorrando. E chega o momento dele nascer. E ela vai para os hotéis da cidade. É festa em Jerusalém. Aqui não tem vaga para Jesus nascer. Aqui não tem lugar para Jesus nascer. Aqui não tem lugar para Jesus nascer. Está tudo ocupado, está tudo ocupado, está tudo ocupado. Sabe onde ela vai parar? Numa manjedoura. Num lugar fétido. Num coxo de animais. Num lugar mau, cheiroso. E ali, na noite escura de Jerusalém, o primeiro homem nasce adulto, né? Aí nasce, o verbo de Deus é gerado. Um pedacinho de gente. Nasce um pedaço de gente só para que você seja gente. Aleluia. Aleluia. A noite escura, os hotéis fechados, estando lotado, fala do coração humano. A noite escura fala da moral humana. A manjedoura fala do coração daqueles que se rendem a Cristo. Desprezíveis, rejeitados, desvalorizados, tratados como animais, mas que por obra e graça do Espírito Santo abre seu lugar, seu espaço para Jesus nascer. Oh, bendito! Nenhuma criança, Senhor, nasce sem sangue. E o Cristo nasceu banhado de sangue, já sinalizando: estou nascendo banhado de sangue. Termino minha história banhado de sangue. Na manjedoura de sangue que vem do interior materno, e no Calvário, sangue que sai da minha própria carne para resgatar a humanidade.
já nasce ciente, consciente da sua morte, do seu sacrifício, e para sinalizar que estava vivo, teve que chorar, mostrando o seu sofrimento, sua agonia, suas dores, tudo que ele teria e passaria em prol da humanidade. Nós somos um povo muito ingrato, porque nós éramos para andar 24 horas por dia, com as mãos para cima, de peito estufado, lábios abertos, agradecendo a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo. E ainda diz o versículo 7, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Essa palavra servo no original é escravo. Ele vai se tornar escravo. E ele diz assim, interessante que quando ele foi enviado, ele já veio consciente que ele ia morrer. Ele diz assim: eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos. E quando ele foi identificado pela primeira vez publicamente por João Batista, estava enfatizando seu sacrifício. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Estava apontando para a sua morte. Ele como servo, diz Isaías, homens de dores, experimentado nos trabalhos. Cristo, ele não foi nenhum empresário, fez milagres de doutores, como cura, sem ser médico. A profissão dele era carpinteiro, uma profissão simplória para a sua época. Servo, escravo, simples, humilde, fazendo-se semelhante aos homens, constituição tríplice, espírito, alma e corpo, sentindo dores de homens, cansaço de homens, aflições de homem, agonia de homem, cansaço, fome, sede. Não tinha poder aquisitivo. Para pagar o imposto, precisou mandar Pedro ir pescar e trazer 2 moedas. O barco que usava não era dele, era dos discípulos. Se hospedava na casa de Pedro, na casa da sogra de Pedro, ou Marta e Maria, irmã de Lázaro, ao ponto dele dizer que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. O jumentinho que adentrou Jerusalém não era dele, era emprestado. Paulo diz que ele, sendo rico, se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Aleluia. Aleluia. Foi o confronto dos judeus que esperavam um rei de apogeu, com glória, com bastante súdito. Um homem simples, o carpinteiro de Nazaré, dizendo que era o reino de Deus, que havia chegado, que ele era o rei dos judeus, o salvador dos homens.
e humilhou-se. E eu vou sintetizar para vocês aqui. E nesse processo de serviçal, ele pediu para João Batista o batizá-lo. E no batismo ele já estava anunciando para que ele veio à terra. João Batista o questionou. Ele: batiza-me para que se cumpra toda a justiça. Sabe qual era a justiça? Morte e ressurreição. E João Batista o entra na água. Quando ele entra na água, estava sinalizando, ele mostrando com aquele ato para o povo: eu vim para isto, para morrer. João Batista o deita nas águas do Jordão. Ele estava sinalizando: vou ser sepultado. Mas João Batista os tira da água do Jordão. Ele estava sinalizando: vou ressuscitar. Aleluia! Aleluia! E ele peregrinou com milagres, salvação, cura divina, transformação, maravilha. Só para você entender, diz aqui que humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Foi traído, foi julgado, foi condenado. E ele vai receber uma cruz que não foi feita para ele. Deixa eu lhe dizer, a cruz de Cristo foi feita para duas pessoas, menos para ele. Primeiro, dentro da literalidade do texto, a cruz foi feita para Barrabás, não foi feita para ele. Segundo, a cruz foi feita para mim e para você. Éramos nós que éramos para estar pendurado naquela cruz. E ele voluntariamente assumiu a cruz, chicoteado. O chicote que batiam no seu corpo, eles tinham um caniço de madeira, todas as tiras de couro, e na ponta do couro, ossos, pedaços de ossos e chumbo. E conforme ia batendo no corpo dele, empolando. E essa empola ia virando aquelas bolhas de sangue pisado. E conforme ia batendo os ossos, a ponta de ossos e o chumbo ia retalhando aquela bolha de sangue, e o sangue ia jorrando, ia descendo. E diz Isaías: como ovelha muda, levada ao matadouro, mas ele não abria a sua boca. Rasgaram as suas vestes, cuspiram na sua face, esbofetearam o seu rosto, humilharam, maltrataram, escarneceram, zombaram. Mas ele não abria a sua boca. O sangue misturado com suor, terra quente de Jerusalém, ele carregando a cruz. E a multidão zombando: não és tu
o rei dos judeus. O Roberto viu lá, da onde tiraram a coroa de espinho, a árvore, com espinhos pontiagudos, e cravaram na sua testa, e o sangue descia, e ele não abriu a sua boca. Chegamos ao Gólgota, eu estou resumindo, Márcio. Deitam ele sobre a cruz. Na linguagem portuguesa fala mão, mas na cultura judaica, mão é do punho para frente. E a profecia diz que nenhum osso dele podia ser quebrado. Então o soldado cruel a sangue frio pega um prego, em média 16 polegadas, e começam a pregar. A ideia que a gente tem é na palma da mão, mas não foi aqui, foi aqui, ó, porque aqui há um espaço de um osso ao outro, e aqui dá sustento para ficar no madeiro. E começaram a bater sem anestesia, sem baus, e o prego entrando por pele, por carne, por nervo adentro, e varando do outro lado, e cravando no madeiro. Pego sua mão esquerda, e as mesmas batidas, as mesmas crueldades, a mesma violência. Mas diz Isaías, mas ele não abria a sua boca. Pegaram os seus pés, colocaram um sobre o outro, e o soldado sanguinário, cruel, e vinha pregando. A cada batida, os nossos pecados. A cada batida, os nossos erros. Os nossos delitos. As nossas falhas. O prego atravessa o primeiro pé. Atinge a pele do segundo pé. E vai entrando e crava no madeiro. E quando ele está pregado sobre o madeiro, o levantam e o jogam dentro de um buraco, entre dois salteadores. Mas ele não abriu a sua boca. E quando ele vai abrir a boca pela primeira vez, não é para reclamar, não é para falar de injustiça, mas ele abre a boca para perdoar todos aqueles que estavam fazendo aquela crueldade com ele. E ele no madeiro abre os seus lábios e diz: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem.
Onde, diz ele, no Calvário, e trazem vinagre no lugar de água. E ele começa a sentir dores físicas, dores psíquicas, dores emocionais, dores na alma, na carne. E ele agonia. E ele se sente desamparado. E no madeiro ele brada: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Quem diz: Deus meu, Deus meu, por que tu me desamparaste? E os cruéis diziam: está chamando por Elias. Deixa eu abrir um leque aqui, já que eu estou falando da crucificação. Nesse exato momento, muitos culpam a Deus, que Deus abandonou o Pai, Deus abandonou o Filho, Deus abandonou o Filho, Deus abandonou o Filho, que Deus virou as costas. Já ouviram isso? Em momento algum, Deus Pai abandonou o Filho. Se você olhar para o texto, nessa declaração de Jesus: Deus meu, porque tu me desamparaste? Jesus não está fazendo uma afirmação, Jesus está fazendo uma pergunta. Jesus está perguntando: por que tu? Jesus não está dizendo que ele desamparou. Uma coisa é você estar desamparado, outra coisa é você se sentir desamparado. Jesus está se sentindo desamparado, mas o Pai não desamparou. Sabe por quê? Eu vou lhe provar que o Pai não desamparou. 2 Coríntios 5,19 diz Paulo: Deus estava em Cristo, ou com Cristo, reconciliando consigo o mundo. Em que momento Deus estava com Cristo reconciliando o mundo? Na cruz. Segundo, quem matou Jesus não foi o diabo, quem matou Jesus não foram os judeus. Jesus não é um mártir, Jesus não foi assassinado. Jesus é uma oferta oferecido por Deus Pai num altar chamado Calvário, em prol da redenção humana. Assim como Abraão foi oferecer Isaac, estava o pai oferecendo o filho. E segundo Paulo aos Efésios 5:2, diz que o pai estava inalando o sacrifício como cheiro suave. Prova que o pai estava presente é que um dos momentos finais dele, que ele brada, ele diz assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Você não entrega nada na mão de outro se ela estiver longe. Se entregou nas mãos porque estava perto. Segundo, o véu do templo foi rasgado. Quem é que rasgou o véu do templo de alto a baixo? E quando ele não aguentava mais, Jesus morreu. Eu vou te mostrar clinicamente. Na posição que ele estava, o máximo ele poderia encostar o cóccix dele num pedacinho de madeira. Então chegou o momento que o sangue não estava subindo mais ao cérebro. O sangue não subia mais ao cérebro. Então não fez oxigenação no cérebro dele. E ele começou a ter taquicardia. E o miocárdio dele estourou.
o miocárdio dele estourou. E antes dele dar o último suspiro, ele abre os seus lábios e diz assim: tetelestai, tetelestai, falando em aramaico, traduzido para o português: está consumado. Está consumado. Com quem diz: paguei o preço, cumpri a missão, realizei a obra, a humanidade está resgatada novamente para o Pai. Executai o plano divino. E ele reclina a cabeça. Reclina a cabeça. Maria e João ao pé da cruz, vendo aquela cena. O sangue desce misturado com suor. E vem um soldado para quebrar os ossos. Mas a profecia diz que não poderia quebrar. Aí quando chega lá, ele já está morto. Mas sabe o que diz a Bíblia? O soldado pega a lança, enfia no peito dele. E quando fia, abre uma fissura. Aí diz que sai sangue e depois sai água. Sabe o que significa isso aqui? O peito ferido. Lembra da rocha de Moisés? Eu quero ver a tua presença. Eu quero ver a tua presença. Aí Deus diz: vai para a fenda da rocha. Olha onde está a fenda. Você só pode chegar a Deus por meio desta fenda, por meio do sacrifício. E saiu sangue, sinalizando fonte de purificação para perdoar seu pecado, para lavar sua imundícia, para te resgatar da garra do diabo, para te reconciliar com Deus, para te fazer uma nova criatura em Jesus Cristo. Mas depois diz que saiu sangue, saiu água, falando de Atos 2, o derramamento do Espírito Santo. Já estava sinalizando no Calvário. No sangue você é purificado, na água você é cheio do Espírito. No sangue tu tens seu nome escrito no livro da vida. Na água você é batizado no Espírito. Eu não vou caminhar mais. Eu vou parar aqui, encerrando. Olhe para mim. Ele está no madeiro, cabeça inclinada, peito aberto, coroa de espinho escrito sobre ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Vai lá, tire ele de lá e fique no lugar dele, porque era você para estar lá. Vai lá, tire ele de lá e assuma aquela cruz, porque era você que deveria estar lá. Mas se você chegar lá, ele não vai deixar você assumir a cruz. Ele vai falar assim para você: meu amor é tanto por você, que eu não abro mão da cruz, só para te ver em comunhão com o Pai. Esta noite, há um ser que morreu na cruz para dizer: te amo.
para dizer: você vale mais do que um diamante. Para te dizer que você não foi criado para o inferno.